Nesse primeiro tópico aqui, é em relação ao material. Se você for ver, por exemplo, essa garrafa, ela está solta aqui nesse layout. Então eu tenho essa liberdade de estar fazendo esse tipo de movimento sem perder a qualidade ali dentro do After Effects. Posso trabalhar aqui essas letras aqui surgindo, o site sendo escrito, tudo. Caso eu queira, por exemplo, começar com uma cena assim, começando pelo cartão no caso. Então aqui eu vou ter todos os elementos soltos. Essas linhas também aqui, eu vou ter todas as linhas aqui soltas. Se eu quiser trabalhar. E aqui, nesse tipo de design, a gente está trabalhando o design mais minimalista. Então, para o motion, esse tipo de layout ele é o mais indicado. Por exemplo, aqui, nesse outro layout. Se a gente for ver, foi tudo preparado no Photoshop. Eu vou pegar essa jaqueta, vou colocar ela para baixo, só para te ver. Vou pegar, por exemplo, essa sombra. E aqui, na hora de fazer o motion, eu tenho esses 3 elementos separados aqui. Então, eu posso fazer essa jaqueta entrando de lá para cá, daqui da esquerda para a direita, ou ela surgindo no meio e depois que viria a sombra. Dá para fazer isso daqui. Nesses copos também, a gente recortou os copos. Eles são separados. E na hora que a gente vai fazer o motion, por exemplo, que seria tipo um falso 3D, a gente só teria que ver a ordem dos copos para não aparecer no motion. Então a gente trabalharia algum tipo de movimento por aqui. Mas se for ver, aqui está todo cortado e preparado com uma imagem que veio do Photoshop. Então a iluminação, as sombras, texturas já estão todas no copo. Porque na hora que a gente vai levar isso daqui para o After Effects, se não preparar, ele vai todo zoado. Não tem como fazer animação aqui, se a gente não tivesse essa preparação antes. Então assim a gente faz em todos os arquivos. Por exemplo, aqui nesse celular. A gente adotou essa postura mais minimalista, sem muita textura, sombra, justamente por conta disso, porque quando a gente vai trabalhar com motion, a gente não consegue. Depois eu vou dar um exemplo do porquê que não dá. Aqui, por exemplo, no telefone. Aqui a gente criou um grupo e dentro desse grupo aqui, ele vai ter todos os elementos que estão dentro desse telefone. Então eu consigo pegar e fazer a animação de um por um aqui. Isso daqui já é outro grupo. Então desse telefone aqui é a mesma coisa. A gente vai ter todos os elementos. Deixa eu ver aqui. Vetor, o logotipo ali em cima. O nome, as linhas, esses elementos, tudo a gente vai ter editável e separado. Esse daqui ele é mais complexo, mas eu vou falar depois. Aí no teu caso lá, o que acontece? Por exemplo aqui, vou pegar de novo esse daqui como exemplo. Esse daqui ele está todo recortado. Recortado não, a gente criou ele de forma separada. Então tipo, tá todo preparado aqui para o motion. Aí no teu caso ali, por exemplo, aqui, ó. Se eu for querer pegar, por exemplo, esse cartão, eu já não vou conseguir. Por quê? Porque tem todas essas camadas aqui que elas teriam que já estar na peça, que nem a gente fez aqui. Tipo nessa garrafa. Essa garrafa ela já tem a sombra, já tem todos os elementos que faz parte da garrafa, né? Sombra, textura. Então, nesse daqui já não. Esse daqui não tem. Caso eu queira, por exemplo, pegar só... Deixa eu ver... Esse rapaz aqui que está tratando, eu vou abrir aqui e ele já não vem com as texturas e com a iluminação ali do layout. E se eu for ocultar, ele não vai ter o recorte aqui, que no caso seria esse mesmo recorte dessa peça aqui. Então, tipo, para fazer um motion eu teria que ter todos os elementos soltos. Aí aqui, por exemplo, o que a gente faz nesse caso aqui?
essa peça aqui, se for ver, tem sombra, tem tudo, mas o que a gente faz? A gente prepara toda essa imagem e essa de dentro aqui a gente faz separado, que nem você fez aqui. Nesse cara aqui. Faz separado, só que aqui dentro já teria todas as texturas. Textura, sombra, tudo que precisar já teria aqui dentro e não aqui fora. Eu vou só procurar esse arquivo aqui. Aqui, se você for ver, eu tenho só a parte de dentro do tablet. Então essa parte de dentro do tablet está tudo separado aqui dentro do Photoshop. Aí o que eu faço na hora de pegar os arquivos? Por exemplo, assim, como é que funciona essa preparação? Eu vou entrar aqui nesse arquivo da garrafa, que é esse arquivo aqui. E aqui está separado por pasta, eu posso simplesmente levar essa imagem inteira lá para dentro. E quando eu abro aqui, é aqui que vai estar o arquivo cru. No caso, o que foi feito de sombra, iluminação, textura, vai estar tudo aqui dentro. Isso daqui eu não consigo animar. Então, se eu fechar aqui, no caso, é parecido com o que você me entregou ali. Esse daqui. Então, ele está todo cru aqui dentro. Ele não está preparado esse arquivo. Eu vou fechar. E aqui é o arquivo organizado. Eu vou fechar isso daqui. Aí aqui a gente vai voltar para o Figma. Uma coisa que acontece muito é a separação desses mockups. Por exemplo, aqui, eu vou separar esse mockup só para te ver. Aqui é um livro. Aqui é só essa parte aqui de fora do livro. E aqui essa outra parte aqui. Como o fundo ele é todo preto, não tem textura e nem iluminação, a gente não consegue ver direito esse recorte. Tá vendo? Vou aumentar aqui. Não consegue ver o recorte. Mas qual foi a ideia que a gente teve? A ideia que a gente teve foi que os livros iriam se movimentar. Só que quando eles se movimentam, a gente vê o recorte bem aqui. Aí o que foi que a gente fez? Eu pedi ali pro Guido, na hora de fazer o motion da marca dele, e a gente criou uma sombra. Pegou esse primeiro livro aqui, esqueceu a parte dos recortes, colocou uma sombra aqui nesse livro, que é a cópia desse. Então, essa sombra faz com que quando a gente faça esse movimento aqui, a sombra projete lá, só que a sombra já está nesse mockup. Se eu abrir aqui, a gente vai conseguir ver a sombra. Então a gente trabalha com o mockup dessa forma. Aqui tem outra sombra, só que essa sombra aqui, deixa eu ver como foi que a gente fez. Essa sombra ela já veio do Photoshop. Até isso, por exemplo, a sombra, a gente já traz ela do Photoshop na peça. Aí, assim, ó, dessa forma, deixa eu cancelar aqui. Dessa forma aqui, fica mais difícil trabalhar com todos esses elementos aqui, porque não são editáveis. Aí, tipo, essa parte aqui eu já não faço porque eu não trabalho com a parte de identidade visual, Photoshop. Essa preparação de arquivo, ela custa muito tempo e a gente perde muito tempo ali para fazer o motion de cada marca para arrumar todos esses arquivos. É por isso que, eu não sei se você trabalha com Figma, mas o Figma ele ajuda a organizar toda a marca num elemento só. É por isso que de 2024 para 2025, tudo que a gente faz no Figma. Por exemplo, aqui até mesmo para animar a identidade visual, eu recebo os arquivos aqui. Então, por exemplo, eu só faço pegar a fonte aqui, e aqui é a mesma coisa. Se eu quiser exportar, eu só venho aqui nessa peça, venho aqui exportar e eu exporto, no caso, esse retângulo branco, esse retângulo creme, esse retângulo verde e o preto. E a exportação ela é muito rápida. Esse elemento aqui eu fiz em 3D. Esses cartões a gente decidiu por não fazer animação nele, mas caso tivesse que fazer animação,
teria que preparar bloco por bloco desse daqui, junto com as sombras. A sombra ia fazer parte do bloco. Aqui eu mostrei ainda agora. Esse daqui a gente fez motion também. Aqui também a gente fez motion desses dois, depois eu posso te mostrar. Aqui, até mesmo na apresentação, a gente já deixa todos os elementos soltos. Então, para fazer o motion aqui é bem mais fácil. A gente ganha bastante tempo. Foi até por isso que a gente parou de trabalhar com sombra, textura, algumas coisas mais pesadas, degradê. Se você for ver esse projeto inteiro, você não vai ver degradê, por conta que na hora de fazer a animação, o degradê ele não funciona. A gente não consegue trazer o degradê do Photoshop ali. E para fazer direto no After Effects, às vezes a gente perde a iluminação do objeto, as sombras do objeto, a gente acaba perdendo. E outra coisa também importante é que quando a gente vai fazer a gente vai trazer o degradê do Illustrator, ainda não tem essa configuração dentro do After Effects que vai fazer com que o degradê se mantenha. Então a gente perde o degradê dos objetos que a gente traz do Illustrator para dentro do After Effects. E como os arquivos não vieram preparados e você falou que você queria ali mais ou menos aquela apresentação da PagSafe no dia que a gente conversou, a gente acabou criando algumas peças para a gente fazer a animação. Então ficou dessa forma o logotipo, as linhas surgem e depois a gente vai para uma outra cena e o logotipo ele vai se formar aqui. Aqui é só um brief, eu ainda vou suavizar os movimentos e a parte que ela some aparece. Aqui ficou o 3D. Como eu te falei, a gente não consegue fazer o degradê na peça, mas aqui eu trabalhei uma iluminação. Aqui eu coloquei o logotipo meio que laranja, uma luz azul na cor da paleta vindo de cima e uma luz azul vindo de baixo um pouquinho mais fraca, com um fundo preto ali. Aqui geralmente a gente trabalha essa parte mais profunda aqui para preencher todo o espaço da tela, para não ficar só aquele logotipo aqui e nada para cá. E a gente mantém aqui a parte mais limpa. A gente trabalhou dessa forma aqui. E esses elementos aqui a gente fez no Illustrator. E o logotipo eu já fiz direto no After Effects ali. Fechar aqui. Só para você ter uma ideia, uma parte bem complexa aqui, por exemplo, nessa identidade, que é essa peça aqui. Essa peça aqui, eu vou apertar um Ctrl D, eu duplico, vou tirar ela aqui. Cada vez que eu der 2 cliques, eu seleciono uma peça dela. Então eu consigo separar todos os elementos aqui para eu fazer a identidade em movimento. Isso daqui facilita muito essa preparação aqui na hora que a gente vai fazer a animação. Porque basicamente eu clico, arrasto para o After Effects, isso daqui eu exporto, eu vou ter todos os elementos editáveis. Aqui a parte de redes sociais, por exemplo, a gente basicamente não precisou adaptar tudo, porque o que acontece? Aqui, essa peça, por exemplo, aqui, e essa peça aqui, ela é a mesma peça. Vou apertar um Ctrl D e vou arrastar para cá só para te ver. Ela é a mesma peça, percebe aqui? O que a gente faz? A gente já faz ela adaptada para ficar nesse formato de 1350 aqui. Vai ficar 1350 aqui, 1350 aqui.
Quando a gente transformar em rios, a gente só vai aumentar para 1920. Então, esse motion aqui eu não vou ter trabalho nenhum para transformar desse formato feed para formato rios, porque ele já vai estar na mesma proporção. A única coisa que vai diferenciar aqui é a altura das linhas que a gente fez aqui, essas linhas fininhas aqui. Então a gente procura fazer isso com todas as peças. A gente basicamente faz ela no 1350 e depois a gente só faz colocar a parte de cima e a parte de baixo aqui, que dá 1920. Do telefone a mesma coisa aqui. Do telefone ele está centralizado nas duas peças. Cadê o telefone? Ele está centralizado nas duas peças e na hora de fazer a adaptação a gente não vai ter trabalho. Esse daqui também é a mesma coisa. Então, Ctrl D, vou levar para cá. Esse daqui, se vocês forem ver, a gente só diminuiu no zoom mesmo, e daí ele ganha essa parte aqui, que aqui no Reels ele tinha cortado. Mas é a mesma peça, a gente não precisou fazer dois tipos de motion para ela. Para a gente trabalhar com motion na identidade visual, é bom a gente ter já umas peças que a gente vai dizer, não, essa daqui vai para motion e essa daqui não vai para motion. Quer um exemplo? Essa daqui ela é ideal para motion, porque ela não tem recorte, não tem sombra. Sombra é bem pouquinha no telefone, mas já está no layout. Esse daqui, para transformar em motion, ele é mais complicado, porque ele tem muitos elementos aqui, mas daria também. A gente faria um recorte aqui, faria essa parte de baixo, colocaria o nome Stelato, e quando o cartão viesse, ele ficava por cima, e a gente teria que refazer essa parte verde aqui do livro. Copo também, ele é muito bom para a gente fazer motion, crachá, jaqueta. Então, tipo, essas peças, tudinho, elas foram feitas pensando no motion. Essas daqui não. Tem uma do teatro também. Essa daqui ela não é pensada para motion, mas geralmente os designers usam. Ali na identidade também. Essa daqui também ela não é para motion, esse tipo de peça aqui. Dá muito trabalho refazer esse mockup inteiro. Aqui, por exemplo, não é para motion. Aqui a gente faz pensando em motion. Aqui a gente já faz pensando no logotipo 3D. Aqui uma animação de logotipo que a gente parou um pouquinho de fazer por conta que a gente está focando mais no logotipo em 3D. Aqui ela foi pensada para motion, a gente acabou não fazendo dessa peça. Essa daqui não. Essa daqui eu expliquei ainda agora. Essa daqui do teatro a gente não pensa em fazer motion com ela justamente por causa que tem que refazer essas sombras, essas pessoas, deixar esse fundo aqui vazado com um plano verde aqui para a gente colocar o motion por trás. Esse projeto aqui, a maior parte foi pensada para motion. Esse daqui ficou bem bacana o motion dela. Depois eu vou mostrar no final. E é isso, é dessa forma que a gente trabalha com os arquivos para motion, por conta que a gente pega os arquivos e já exporta direto para dentro do After Effects para trabalhar lá.